Você tá assistindo o Episteme, eu sou o João. Eu sou o Otávio. E hoje a gente tá aqui pra conversar um pouco sobre... Cara, é um complicado. caso... complicado. um caso muito polêmico que rolou esses tempos aí. No... Conselho... Como é que é? No Congresso Nacional, Congresso Nacional de Psicologia. Congresso Nacional de Psicologia, né? Perfeito, no Congresso Nacional de Psicologia, no CNP. Isso. Né? E acho que pra contextualizar, né? Primeiro a gente vai passar o vídeo sem contexto. E depois a gente vem aqui e a gente explica exatamente quem é o indivíduo, onde estava, qual a questão, por que a gente tá fazendo um vídeo sobre isso. E partindo, acho que tem aquela teoria do lugar de fala, né? Então, que lugar de fala que a gente tá tendo aqui, né? A gente tá tendo basicamente estudantes de psicologia que se preocupam com como a classe da psicologia é vista. Sim. Por quem tá por fora, por quem tá de fora. Pela galera do senso comum, pela galera que basicamente são a maioria dos clientes / pessoas que são beneficiadas pela psico. Sim. Né? Então... eu acho que estão preocupados com a classe. Né? Eu acho que a questão principal que até eu e o JP conversamos sobre a questão não tem uma resposta simples para isso, algo que é o certo, algo, né, uma determinação, tipo, claramente é isso que a gente tem que fazer, ou tipo, claramente não é isso aqui. Tem muitas respostas para isso. É multifatorial, né? Mas o principal Sim, fatos, coisas o principal é o seguinte, sabe? Todas as pessoas têm causas pessoais e causas que dizem respeito à cosmovisão que elas têm do mundo e o que elas julgam que é desejável. Perfeito. Eticamente, moralmente, né? Para tudo, né? Seja para a classe profissional que ela está inserida, seja para qualquer coisa que seja, né? E esse evento que aconteceu traz muitos questionamentos de tipo assim, qual é o limite de tipo... Qual o limite da militância? Tipo, qual que é a qualidade da militância? Como se faz uma militância de qualidade, por exemplo? Até que ponto tu pode ter uma causa e ter pontos válidos? Tipo, tem uma justificativa para defender o que tu defende e vamos dizer, tem uma virtude ali. Só que o jeito que tu expressa a tua posição é importante, tá ligado? Sim. Sim, total. Eu acho que, inclusive, puxando para uma questão mais teórica, psicanalítica, a galera da psicanálise não liga muito pro que você quer dizer. Sim. Tipo, eu falei isso, mas não era o que eu queria dizer. Não, cara, a gente vai se importar com o que você disse mesmo. Sim. Com o que saiu da tua boca, com o que você tá falando, com o que você não tá falando, tá ligado? Então... E a questão o que eu acabei de falar, o que o JP falou, principalmente, cara... Quando tu representa um coletivo... Uma classe. Um grupo profissional que é importante pro bem-estar das pessoas, né? Pra saúde das pessoas. E que, tipo, as pessoas têm uma imagem do que esse grupo representa e tem uma ideia da importância dele pra sociedade, pro bem-estar das pessoas... Tu tem que lembrar que, por mais que tu tenha certas coisas que tu defende, tu queira manifestar, às vezes até dentro da tua profissão, tu tem que lembrar que a imagem que tu passa é importante, né? A imagem que tu passa é importante porque quando tu fala, tu tá falando representando um grupo que não diz respeito só às tuas causas pessoais. Perfeito. E eu acho que isso é porque incomoda tanto a gente, porque a gente tem tanto cuidado... A gente tem tanta cautela, em tanto zelo aqui no Episteme pra falar de questões da psicologia, do tipo, a gente nunca fala de nada sem estar referenciado, a gente sempre tenta explicar que, olha, a gente não tá explicando o assunto como todo, a gente tá falando uma parte do assunto, a gente tem sempre um viés. A gente tá tentando traduzir, então eu acho que incomoda muito a gente, porque a gente tem um cuidado e um zelo muito grande aqui no canal, porque nós somos estudantes de psicologia, nós não somos nem formados e a gente não tá falando num congresso, a gente tá falando no nosso próprio canal. E mesmo assim a gente tem um cuidado muito grande. Então, quando o cara ele vai lá no congresso, tipo assim, representando uma classe, e ele joga fora todo esse cuidado, esse zelo, sei lá, cara, é revoltante, né? Sim. Por isso que a gente fica incomodado, sabe?
E, enfim... Vai falando aí que eu vou botando o vídeo. Eu sempre soube que... Não sempre, né? Mas, enfim... Tipo, neutralidade não existe, né? Tá ligado? Nem a ciência é neutra, né? Qualquer escrito que esteja na literatura, né? Seja de qual campo disciplinar que for, não existe neutralidade. Não tem como tu se isolar de um viés, né? Porque até as palavras que tu escolhe têm influência da pessoa que tu é, né? E da história que tu teve e das coisas que tu escolheu fazer e não escolheu fazer, né? A ciência tem um viés também. A ciência, boa parte da comunidade científica, querendo ou não, se orienta mais para determinados pautas e menos para outras. Quando tu escolhe dedicar tua atenção para uma coisa, tu escolhe também não dedicar para outras coisas. Então, não existe uma neutralidade, né? O jeito que tu... até, cara, seja documentação histórica, tangente ao evento que for da história. A gente... Tem maneiras de tu fazer investigações sérias com compromisso com a verdade a respeito de coisas que aconteceram ou coisas científicas. Só que não tem como se isolar de um viés, porque tu sempre vai escolher palavras que tem tendências pessoais suas. Tu vai dar atenção a coisas que talvez... Se eu e tu, por mais que a gente tente ser o mais objetivo possível a respeito de um assunto, e nós tentemos escrever uma posição parecida a respeito do assunto, eu vou escrever, tu vai escrever e vai ser bem diferente. Total. Tá ligado? Vai ser diferente. Eu vou dar atenção para coisas que tu não vai dar. Né? Então não tem como se isolar de ser da tua cosmovisão. Né? Não tem como se isolar de tuas inclinações pessoais 100%. Só que até que ponto que é benéfico? Né? Até que ponto eu acho que assim, quando a gente... Até uma frase do Heidegger que eu vivo citando, que a gente já citou várias vezes aqui no Episteme e até na comissão de formatura. Cara, ele vai dizer naquele livro lá que a gente leu no segundo semestre, do Ser e o Tempo, né? Ser e o Tempo. Que todo discurso tem um pressuposto. Sim. Todo discurso tem um pressuposto. Tudo que tu afirma, não tem nada que não. E isso é verdade porque é um ser humano que tá fazendo esse discurso, tá ligado? Não é uma máquina. E quando é um ser humano, ele tem uma história de vida. As palavras, igual você pontuou, as palavras que eles estão usando têm exatamente um motivo pessoal para estarem aí. Então não existe, a gente não tá querendo emplacar aqui a psicologia mais neutra do mundo. Sim. Não tá querendo emplacar a psicologia mais imparcial do mundo. Mas o que a gente talvez esteja cobrando é pelo menos a intenção da neutralidade, tá ligado? Se há uma intenção de ser neutro, por mais que não se encontre isso como um objetivo final, tipo, não existe psicologia 100% neutra. Sim, né? sim. A questão é, tu assumir a posição de profissional psicólogo, tu já assume vários pressupostos morais. Total. De que, tipo, é desejável aliviar o sofrimento da pessoa, é desejável tratar a pessoa, é desejável ajudar a pessoa, é desejável várias coisas. Quando tu assume uma posição, tem vários pressupostos, entendeu? Que vão vir justificativas de vários lugares, né? Então, essa é a questão. Neutralidade de fato não existe, né? Só que essa é a questão. É complicado porque eu acho que tem que se discutir se no Congresso Nacional é espaço, tipo assim, é espaço para quê? Quais são as coisas que tipo que vão beneficiar, vamos dizer, todo o coletivo sem trazer um viés muito grande para nenhum lado, né? Sem que... E eu acho que, tipo, como a gente tá partindo do pressuposto de que não há uma psicologia neutra e não há um discurso neutro, a gente também pode dizer que a partir do momento que o cara vai lá e ele bota uma proposta de militância, ele bota um modelo de militância lá na frente, ele também tá sujeito a críticas desse modelo de militância. Sim. O que a gente vê muito é que quando a gente tá falando de causas que estão no mainstream da psico, parece que é muito difícil criticar o modelo de militância. Parece que eles são
protegidos num domo de vidro que se a gente criticar como eles estão militando, como eles estão propondo a visão deles... Tu automaticamente vai ser acusado de... diversas coisas, de alguma... fascista, até, enfim, diversas outras características. Assim... Só que, cara, deixa eu só concluir. Fala. Tu subiu na frente do Congresso em público e expôs a tua opinião. Você automaticamente está sujeito a críticas. Sim. E você vai ser criticado, seja por quem gosta de ti, seja por quem não gosta de ti. Sim. Então não é ficar revoltado porque estão analisando o que tu falou e criticando o que tu falou, sabe? É o que o JP falou. Tu sobe lá no Congresso Nacional e tu traz uma pauta. Que talvez seja enfim, uma posição pessoal, que tu tem algo que tu vive, algo que tu acha digno de se dar atenção e, sei lá, propor alguma resolução, uma luta por algo que tu acha digno. Ninguém sobe, tipo assim, existem diferentes psicólogos com diferentes cosmovisões. Nenhum deles sobe lá e fala o que fala porque ele quer o mal das pessoas, né? Sim. Aí, às vezes tu vê uma manifestação de alguma posição, alguma ideia, e porque tu não concorda, tu já acha que, tipo... Ele quer, tipo, necessariamente aniquilar o outro extremo desse ponto de ideia, ou desse ponto de vista. Tá ligado? Tipo aquela visão da dicotomia. Nem tudo é dicotômico, né? Nem tudo é, tipo, ou A ou B. Sim. Tá ligado? A maioria das coisas, na verdade, são multifatoriais. A maioria das coisas tem diversas visões e são, tipo, um leque. Que tu precisa entender os diferentes, tipo, espectros dentro disso. E eu acho que esse exemplo é muito forte, tipo, a militância LGBT, a militância trans é um leque gigantesco, tá ligado? A gente tá falando de não só questões sociais, econômicas e de trabalho, desde questões culturais, de religião, de sociedade. E a questão é, tipo... Só que, tipo, o vamos embocetar. O que... Tipo, qual dentro desse espectro gigantesco de luta e de reivindicação trans? Aonde que tá? Tá ligado? Sim. O que tá sendo dito com isso? O que tu quer dizer com isso? O que tu quer dizer com isso? Tá ligado? Porque essa, tipo assim, ó, a gente entende que existem grupos, em várias culturas sempre tem grupos que são mais perseguidos ou mais marginalizados. Perfeito. E eles têm uma certa história que, de certa forma, justifica atos deles, entendeu? Só que é muito perigoso tu usar isso como justificativa pra tu agir da maneira que tu bem entender e muitas vezes querer justificar, tipo, ou violência, né, ou, enfim, modos de ação. Tu pode ser bem intencionado, né? Tu pode almejar um fim que é bom, só porque o meio que tu escolhe pra fazer isso é importante. Total, entendeu? total. A meio que tu estrutura escolhe do discurso é fundamental, não é porque, eu sofri... Nossa, sim. Tipo, eu sofri, minha família sofreu, tá ligado? Então eu posso descarregar isso do jeito que eu quiser em pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Ou é uma reação desproporcional com pessoas que têm pouco ou nada a ver com isso, entendeu? É muito perigoso tu se deixar levar por um discurso assim, entendeu? Eu acho que é uma pauta até que a gente falou com o professor Raymond. E a questão é, tu abre espaço pra discurso violento e de ódio pra um grupo específico, mas os outros não podem fazer isso. Tá ligado? Tipo assim, ó, esse grupo aqui pode ser assim, porque... Miguel, eu vou te mandar a foto e já vamos ser polêmico agora já, então. Isso aqui, esse é o pé de clarão. Vamos ver o vídeo primeiro? Sim. Daí a gente tá falando, vamos ver o vídeo. Tá. Peraí. A gente vai mostrar pra vocês exatamente o que a gente tá falando, pra quem não tá contextualizado. Mas só pra voltar, só um ponto pra voltar. Tá. Só pra lembrar também a questão, essa discussão que a gente tá tendo aqui são reflexões, a gente tá construindo reflexões enquanto a gente conversa, né, entendeu? Então, a gente não tem uma resposta, uma determinação. A gente não quer que veredito cancelem o CLP do Bete Clarão ou que derrubem um congresso de discussão. Não, a gente tá conversando e propondo reflexões sobre o que tá acontecendo. Exato, e a questão é até como o professor Raymond falou, né? Muitas vezes a pessoa vem de um lugar que ela age de uma maneira que não é desejável e que é antiética, né?
Só que tem uma justificativa pra pessoa ser assim. E a gente entende que tem uma justificativa muitas vezes pra pessoa ser assim. Uma motivação, né? Tem Talvez uma, não uma justificativa, justificativa, mas uma motivação. tem uma razão de ser pra existir isso. Exatamente. Tu entende o porquê que isso não acontece. Necessariamente justifica o comportamento, mas explica. Mas no sentido, a questão é, não valida, entendeu? Sim. Eu sei de onde vem isso. Agora, não quer dizer que tá tudo bem. Tá ligado? Não quer dizer que tá certo. Entendeu? Essa é a questão. Tu não pode se deixar levar por um Não tem como a gente assim. chegar aqui e dizer que não há contexto, não há história de vida, de sofrimento de quem tá dentro da população trans. Isso seria num nível de, tipo assim, alienação gigantesca. Só que, enfim, vamos assistir o vídeo. Boa tarde a todos, eu sou Betty Clarão e eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um boy seta trans não binário, branco. Tenho piercings no rosto, tatuagens no rosto também, no pescoço, nos braços, praticamente no corpo inteiro. E eu tô com a bandeira trans amarrada no meu pescoço. E é isso, tô com uma camiseta preta por baixo. E agora eu vou cantar uma música pra vocês. Solidão transmasculina e nessa dor eu vou rimar, rimando na batida pro coração aliviar. Ninguém nunca me viu, se pá ninguém verá. Eu tenho esse poder ao sistema gratidão. Odeio invisibilização desse transmasquino mundão. Sobre visibilidade não que ela seja a solução. Também é morte se não tiver proteção. Porém se sentir assim também não é justo não. As travas assassinadas, boys cetas suicidados, ex-não binários tratados como se não existissem. O meu sonho é inspirar, inspirar. O meu sonho é inspirar, inspirar. Então vamos emboicetar, vamos emboicetar. Vamos emboicetar que tamo aqui pra inspirar. Então vamos emboicetar, vamos emboicetar. Todos os boicetas sem camisa vai aturar ou vai surtar. Vamos emboicetar sinceramente nesse mood patriarcado vai chorar. As travas assassinadas, boicetas suicidados, ex-não binários tratados como se não existissem, mas nós existe, porra. Respeita a ex-trans NB, sem querer nos ofender. Vocês são binaristas e deixam marcas na gente, pode crer. Então vamos emboicetar, vamos emboicetar. Todos os boicetas sem camisa vai aturar ou vai surtar. Vamos emboicetar sinceramente nesse mundo patriarcado vai chorar, yau. Ok. Então, este é o fatídico episódio. O principal corte, né? O corte principal, que é motor e que é combustível da nossa conversa hoje. A gente combinou de passar por alguns pontos primeiro. Então, eu cheguei a assistir o congresso até essa parte. Não assisti as 3 horas de congresso, mas assisti até agora. E explicar o que é o Congresso Nacional de Psicologia primeiro, né? Mas para antes disso, a gente queria explicar para vocês o que é o Conselho Federal de Psicologia, o que é o Conselho Regional de Psicologia, sem muitos jargões, né? De uma maneira mais fácil de entender. Vamos lá então, né? Quer tipo, ler a definição e explicar? Quer explicar no freestyle? O quê? Do CRP e da CFP. Cara, acho que vamos ler, né? Vamos falar só do CFP, na verdade. Pode ser. O CRP não é tão relevante. CRP pra esse diálogo que não é tão importante. Vamos lá. O CFP, ele se refere justamente ao Conselho Federal de Psicologia. Assim como a gente tem CREF, que é o de Educação Física, tem CRM, que é o dos médicos, tem, sei lá, o dos engenheiros, que é o CREA, né? Então, essas grandes instituições, esses grandes conselhos que cuidam de uma classe profissional específica, né? Então, ele é essa autarquia federal e ele regulamenta, orienta e fiscaliza o exercício da psicologia no Brasil, tá? O CFP também é responsável por promover espaços de discussão e desenvolvimento da profissão. Então, assim, essa definição é do site do CFP, inclusive, tá? Então, aqui tem, gigantesco
todas as funções, processos, etnias que o CFP deve fazer. Mas ele é basicamente isso, tá? Ele é esse conselho federal que a galera vai lá e fiscaliza, ele orienta, ele dá voz, principalmente, aos psicólogos do Brasil, a atuação da psicologia no Brasil. Porque pensa, se eu quero reivindicar alguma coisa para a psicologia, mas eu estou sozinho, eu tenho pouca força. Agora, se eu tenho um conselho inteiro de psicologia, eu consigo reivindicar muito mais coisas, né? Enfim, o CFP tem até uma história super bonitinha e tal, né? Meio marcada por algumas questões polêmicas, principalmente em 64 e tal, mas tá aí, firme e forte, né? E o que é o Congresso Nacional de Psicologia? O Congresso Nacional de Psicologia é esse evento promovido pelo CFP a cada triênio, tá? Então, a cada 3 anos. Nesse quarto ano em específico, durante todo o ano, nesses 12 meses, acontecem diversas reuniões de congressos nacionais de psicologia. Por quê? Porque é ano de eleição de chapa nova no CFP. E dentro desses congressos, ele não é um congresso, quando a gente fala de congresso, a gente já pensa automaticamente em um congresso de neurociências, um congresso de psicopatologia, um congresso de, sei lá, doenças renais, né? Mas ele não é esse tipo de congresso, não é um congresso científico, por mais que ele trate de uma ciência que é a psicologia. Ele é um congresso de direcionamento, é ali que vão ser pautadas as discussões das chapas, é ali que vão ser pautadas as propostas das chapas, é ali que vão ser pautadas diretivas do conselho para os próximos 3 anos. Então, eu arrisco dizer que é mais importante do que um congresso científico. Sim. Ele é um congresso, cara, que vai... Esses diversos congressos, né? São eles que vão direcionar as próximas ações do CFP durante os próximos 3 anos. Sim. Né? Em questões sociais, em questões políticas, em questões profissionais, em questões fiscalizadoras, orçamentárias, de imposto. Tudo isso é tratado lá, sabe? Nesses congressos ao longo do ano. A questão é de tamanha dimensão que, tipo, cara, representa muito a imagem da profissão, né? A imagem do psicólogo, né? Entendeu? Então, tu tem que pensar que... Depois a gente vai entrar melhor nesse assunto, né? Mas... o mundo pode ver isso aí, a população inteira, né, do Brasil pode ver isso aí. E um evento, tipo assim, com essa dimensão e com esse nível de seriedade, tipo, que dita coisas e discute coisas que são, tipo assim, de muita importância para a nossa área, para a saúde das pessoas, tu tem que entender que, tipo, as palavras que tu vai trazer ali tem um peso absurdo, né? E o jeito que tu comunica elas vai comunicar uma imagem para as pessoas, né? Vai comunicar uma imagem para as pessoas. Total. Entendeu? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? A galera da... Enfim, nunca existiu, e isso é até um ponto que eu anotei para conversar, nunca existiu uma psicologia unificada na história da psicologia. Isso não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu faço minha letiva de psicologia do esporte com o Gilberto Gartner, que é um professor e, enfim, o cara já foi psicólogo de esporte de muitos times, seleção brasileira de vôlei e tal. E ele tá dentro de uma chapa, pelo que eu entendi, do CRP, aqui do Paraná, né? Ou do CRP ou do CFP, eu não lembro exatamente qual chapa que ele tá. Não sei se as duas chapas estão concorrendo esse ano, por exemplo, né? E ele disse que, enquanto, tipo, outros órgãos, como os médicos, os advogados, os psiquiatras, eles têm os conselhos deles super unidos e eles têm uma voz unida, dentro do próprio conselho de psicologia tem muito mais briga do que união. Tipo, sim. E isso não é de agora, né? Isso é histórico. A psicologia ela nunca foi unificada, né? A gente tá vendo agora em psicossocial desde a época do Wundt, quando ele separou entre, enfim, as questões externas, as questões internas. Depois, quando a gente veio para estruturalismo e funcionalismo. Depois, veio para comportamentalismo, as abordagens. Então nunca houve uma psicologia unificada. As abordagens, elas partem de pressupostos e autores completamente diferentes, que muitas vezes, em muitos pontos, são contraditórios, né? Entendeu? São, no caso, sei lá, o cognitivismo, o comportamentalismo, como tu falou, ou as psicodinâmicas, as pessoas têm que entender quando tu escolhe uma abordagem, tipo assim,
existem vários pontos, principalmente no que tange ao cerne de onde parte os métodos, a epistemologia de cada abordagem, que tem questões que é o seguinte, ou isso... Uma abordagem fala que parte da premissa de que A é verdadeiro, a outra assume que A é falso. Não tem como as duas estarem corretas ao mesmo tempo, entendeu? Porque elas são contraditórias. Então, quando tu escolhe uma abordagem, tu tem que entender que existem embates, né, filosóficos, entendeu? No que tange ao método, no que tange a epistemologia, entendeu? Existem coisas que não... Por isso que é um grande problema as pessoas que querem, tipo assim, pegar um pouco de cada coisa. Sim. Né? Entendeu? Porque tem coisas que é impossível se conversar. Acho que ele falou, não tudo. Tem muitas coisas em que as abordagens se dialogam e concordam, só porque às vezes trazem explicações diferentes. Acho que o Otávio quis dizer, tipo, quando ele falou A é certo e A é errado, tipo, duas abordagens que vêm com perspectivas diferentes, não necessariamente uma vai ser a dona da verdade absoluta e a outra não. Então, só que tipo, não dá pra tu pegar as duas. Tá a questão tu vai ter que defender alguma, porque defender as duas ao mesmo tempo não simplesmente não faz sentido algum, entendeu? É como eu dizer que um cachorro é um cachorro e não é um cachorro ao mesmo tempo. Não tem como. É impossível. Não tem como isso ser verdade, entendeu? Essa é a questão. Ou tu defende uma coisa ou outra coisa, porque elas são diametralmente opostas, entendeu? Ok. Isso dito, quem tá naquele vídeo e tá fazendo o discurso é o Betty Clarão. Ele é um psicólogo aqui de Curitiba, tá? Inclusive esteve na PUC esses tempos pra trás, hein? E ele é rapper também, produz conteúdo pra internet, de música, de rap. E a gente achou... Não sei se tu concorda, na verdade, sim. A gente achou importante trazer quem é a pessoa do discurso. Claro. Explicando exatamente o que é. Para as pessoas entenderem de onde vem, né? A posição. Ele se intitula Boyzeta. Boyzeta não é necessariamente um espectro de gênero dentro, tipo, da cultura LGBT, mas é uma espécie de identificação e identidade, então é válida, por exemplo. Isso remete a pessoas que eram mulheres, transicionaram para homens, né? Mas ainda assim não se identificam exatamente com a perspectiva tradicional de masculinidade e, tipo, características tradicionais masculinas. Então, é uma transição desconstruída. É uma transição do feminino para o masculino, mas partindo de um pressuposto mais desconstruído desse masculino. Pelo que a gente entendeu, sim. Posição do lugar de fala de quem leu e estudou sobre, não de quem viveu na pele. Ok? Isso dito, a gente chegou a dar uma olhadinha e a gente falou muito sobre a estrutura do discurso e isso remete muito a quem fala, né? E a gente... Por que a gente está dizendo isso? A gente disse anteriormente, né, um pouco mais cedo aqui no podcast, que a gente não apoia nenhum tipo de discurso de ódio de nenhum tipo de espectro possível. E a questão é, se tu é contra discurso de ódio, tu não pode achar justificável de nenhum lado. Tá ligado? Né? Tipo assim, perfeito, perfeitamente. Tem muita gente que fala que, não, porque discurso violento, discurso de ódio, mas só é errado porque te convém, tá ligado? Porque te convém, entendeu? Exatamente. Isso aí é hipocrisia. Então, a questão... Ou tu preza pela... Ou tu defende... Ou tu fala que tu é contra discurso de ódio e discurso violento no geral. Que é o correto, que é o moralmente aceito. Ou só faz sentido, tu só não tá sendo contraditório tu dizer que tu é contra discurso de ódio e discurso violento, se tu defende isso em qualquer ocasião, entendeu? Em qualquer ocasião. Se tu tem um viés, tu não pode dizer que tu é contra discurso de ódio ou contra discurso violento. Entendeu? Essa é a questão, né? Então, a gente vai botar essa imagem, né? E isso que a gente tá querendo dizer, que, por exemplo, parece pra gente, e já ficou um pouco claro no rap do Betty Clarão, que ele
não tá tão a favor de, tipo, vamos excluir todos os discursos de ódio. Sim. Né? Me parece que o discurso de ódio que convém pra ele é esse aqui. Então, deem uma olhada na imagem, fazer uma audiodescrição pra quem tá escutando só no Spotify. Então, e a questão voltando ao que o professor Ramon falou até pra gente, né? A gente entende da onde vem essa raiva, né? Tipo, esse ódio, a gente... O sofrimento é válido, a raiva é válida, o que você sente é válido. Isso é, tipo, princípios básicos de psicologia. Sim. Todos os seus sentimentos são válidos. Agora tu tem não que... é válido, o que tu faz com isso. Com as coisas que tu sente. Tá exatamente. Porque é muito perigoso tu assumir uma posição dessa, né? Entendeu? É muito perigoso. E aí? E a questão... E assim, vou até... trazendo outras coisas que presentes, acho que no cotidiano de todo mundo atualmente, é muito comum tu chamar pessoas, vamos dizer, muitas vezes que defendem totalitarismo, autoritarismo, de fascistas, né? Ou nazistas. Só que tu tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Porque hoje em dia, tipo, isso é até, pra mim, tipo, em certo nível, isso é engenharia social, até tu usar, porque todo mundo sabe que esses símbolos, essas figuras de nazismo, fascismo, tem uma carga assim de intenção pejorativa muito grande, no sentido de, tipo assim, as pessoas usam isso como arma muitas vezes para ofender pessoas que não se enquadram nessas categorias ideológicas, entendeu? Então, hoje em dia uma coisa que é muito comum, e é crime isso, né? É crime. Tem muita gente que... A expressão que eu vou trazer aqui para facilitar a compreensão. Tem muita gente que vive sob a ideia do fantástico mundo de todo mundo que eu não gosto e que me ofende é nazista e fascista, entendeu? Não tem? Todo mundo que fala algo que eu não gosto... todo mundo que eu não gosto é Hitler. Todo mundo que eu não gosto, tá ligado? É Mussolini. Todo mundo que eu não gosto... Então, isso é muito perigoso, cara. Porque tu acusar alguém de ser pertencente a esses grupos tem um peso social enorme. Porque a pessoa... Não só tu, tipo assim, tu abre espaço para gerar um boicote, um cancelamento muito forte para cima da pessoa, um boicote social, né? Às vezes ações até violentas, fisicamente falando, contra as pessoas. E pessoas que são acusadas dessas coisas injustamente, só porque tu não gosta do que ela fala, entendeu? E isso é um problema, porque o que eu mais vejo, realmente tem pessoa que é fascista, realmente tem pessoa que é nazista, e esses discursos não devem ser encorajados, devem ser criticados, entendeu? Só que tu deve acusar... Tem muita gente que acusa as pessoas dessas categorias sem nem saber definir o que significa essas coisas, entendeu? Sim. Então, tu fala... Porra, nazista, porque falou não sei o que. Se eu te pedir pra definir o conceito de nazismo, tu não sabe. Ou fascismo, tu não sabe, né? Mas tu quer atacar a pessoa com essa palavra porque tu sabe que tem um peso enorme, ainda mais na nossa cultura, né? Sim. Entendeu? Eu acho que aqui volta um pouco para a questão da estrutura do discurso que a gente estava dizendo, porque quando a gente fala que a gente entende a motivação e que a gente entende por que aquelas pessoas estão ali na frente, é porque a gente valida e tá dizendo que a luta delas é importante. Sim. Antes do Betty pegar a fala, e era um outro rapaz que tava dizendo, eu acho. E ele tava dizendo... Nossa, ele tava contando uma história extremamente pesada. Tipo assim, episódios de transfobia que ele sofreu em diversos congressos. Episódios de transfobia que ele viveu naquele congresso, em banheiro, em jantar. E no congresso em si. Então, dali você vê o contexto de sofrimento e perseguição que essas pessoas estão vivendo. E aí, o que a gente conversou com o professor Ramon é que, por exemplo... Tá, eu tô inserido dentro de um sistema. Vamos até... ser mais específico aqui, eu tô dentro de uma democracia. E toda democracia precisa de pragmatismo, né? Pra funcionar. Então, eu olho pro sistema e eu tento ir junto com ele, eu tento, sei lá, propor leis no Congresso Nacional, eu tento fazer reivindicações, eu faço notas públicas e nada funciona. Eu continuo sendo perseguido, eu continuo sendo maltratado, eu continuo sendo
marginalizado em questões sociais. E aí eu vou lá e eu preciso, tipo assim, tomar uma decisão e fazer algo contra o sistema, tá ligado? E aí é uma reflexão. Até que ponto a gente pode transgredir o sistema e, tipo assim, que não seja um nível de anarquia, até entre aspas, e até que ponto eu tenho que, infelizmente, seguir as ordens do sistema. Se eu preciso reservar uma sala de aula aqui na PUC, não tem como eu ir lá na secretaria e falar, vou fazer greve de fome aqui na frente até me darem uma sala. Não, mano. Eu vou ter que preencher o formulário, eu vou ter que ir lá na secretaria, achar um professor pra assinar por mim, pra explicar o que vai ter na sala. Eu preciso ir dentro desse sistema, tá? Então, de novo, as lutas que essa população estava propondo no Congresso são válidas. A intenção é super válida, tem muita coisa do que eles querem reivindicar. Só que a estrutura do discurso é vazia em pragmatismo e em conteúdo. O discurso é vazio. O discurso do Betty Clarão é vazio. Tipo assim, ó. E aí a gente tem, puxando um pouco dessa questão do discurso de ódio, puxando um pouco disso que eu falei de transgredir o sistema, a gente foi dar uma olhada no Betty Clarão. Quando você é uma figura pública da internet, você está sujeito a pessoas olharem o que você fez na sua vida, quais são os seus posicionamentos, quem é você, porque eu acho que o errado seria se a gente pegasse uma fala em específica, sem contexto, e partisse de uma premissa completa em busca disso, tá ligado? Se pegassem uma fala sem contexto do episteme e saíssem rodando por aí, eu ficaria chateado. Eu preferia que pesquisassem, tipo assim, dessem uma olhada no internet, assim, da onde eu sou, tá ligado? Da onde eu vim. E a gente foi fazer isso com o Betty Clarão. E o que a gente encontrou foi um pouco preocupante. Cara. Então, vou fazer uma descrição aqui pra quem tá escutando o podcast. Tá só no podcast, não tá pelo vídeo. Então, tem aqui é o Betty Clarão de costas, tá? Ele tá usando um moletom e parece ser algum ato, alguma manifestação, alguma coisa desse gênero, passando de fundo ali. E ele tá usando um moletom que nas costas tá escrito cisfobia. Cisfobia. E ele tem uma placa de par escrito cis e o símbolo de, tipo assim, cancelado em cima. Aí cisfobia, gostoso demais. Então, tipo assim, fobia com pessoas cis, gostoso demais. Fobia contra Sim, a gente. O normativo, né? Contra o normativo, né? Assim, é que eu não consigo... E aí, olha, com todo respeito. Isso aqui já escancara muito fácil a intenção do discurso do vamos emboicetar, tá ligado? Sim. O que ele queria dizer com isso? Aos poucos a gente vai tentando, talvez, construir um conceito, porque não há uma explicação pra isso. A estrutura mais precisa do que ele quer dizer com isso, né? É. Só que a questão cara, olha, eu acho que se tu parte de uma posição de pregar violência de qualquer lado é errado. Pregar fobia. É errado. Não tem como tu olhar pra essa imagem aqui e achar que tá certo. E achar que tá tem tudo uma bem. justificativa. Tá e tudo achar bem. que é plausível. Ó, eu entendo tu falar. O Betty vem de um lugar em que ele sofreu muito preconceito, não sei o que, né? Ele foi alvo de transfobia, disso. Tem uma explicação pra raiva. Só porque isso não significa que é válido. E que a raiva é justificável. Sublimar essa raiva. O que tu faz com o que tu sente pelo que tu passou é responsabilidade sua, irmão. Tu não pode. Porque senão. Cara, imagina o caos, a barbárie que a gente ia viver se fosse tudo bem, todo mundo. Te expressar exatamente da maneira como se sente. Tipo assim, ó, eu tenho raiva, eu tô com vontade de espancar um inocente. Eu bati meu carro no trânsito, eu quero sair e espancar o cara que bateu no meu carro. Mano. Cara, assim, então. Isso não existe. A questão. Pode ser pelo motivo que for. Mas tem uma razão, tem uma explicação. Mas não é válido. Mas não justifica. Não é válido, né? Entendeu? Existe discurso de ódio, existe gente preconceituosa, né, e tudo mais. Agora, cara, muito complicado. É muito daquilo, tipo, me incomoda muito porque é em mim, sabe? Quando o Freud fala aí, Freud não, sim. Me incomoda muito a gente, porque a gente toma tanto cuidado pra falar das coisas e a gente quer tentar abarcar um contexto com tantos fatores diferentes que quando alguém vai lá simplifica um discurso
E um esforço que a gente tá fazendo pra, tipo, ser levado de uma maneira séria, a psicologia não ser entendida como frescura, ser entendida como algo como algo legal. Sim. Gente, quando eu falo de ciência, eu não tô falando de positivismo, eu não tô falando de tipo, só os comportamentalistas e os cognitivos. Eu tô falando assim, eu amo psicanálise, minha verdade é psicanálise. Eu tô falando de ciência enquanto prática, tá ligado? Enquanto pragmatismo. Sim. E aí vai alguém lá e, mano, a opinião da psicologia atualmente tá ruim. Olha aqui, ó. Pensa só. Coisas, tá ligado? Tu carrega a imagem da psicologia quando tu é um profissional da área, ainda mais quando se manifesta em um evento desse tamanho, tu se manifesta por uma instituição desse tamanho. E a imagem que tu comunica para as pessoas é importante, porque a imagem a sociedade tem uma imagem do que a tua profissão é e do que ela representa. Exatamente. Muita gente lutou muito para desconstruir essa ideia de que psicologia é coisa de louco, é coisa de doente, né? Psicologia é frescura. Não, é frescura, né? Não é ciência. Entendeu? Não é coisa de gente séria. Aí tu vai lá e tu se posiciona dessa maneira, por mais bem intencionado que tu esteja, entendeu? Sim. A estrutura do discurso é importante, batendo na Sim. E a gente tem um exemplo de contraste muito grande. A Associação Brasileira de Psiquiatria, recentemente, deu um prêmio pro Felca de, tipo assim, aliado da saúde mental. O que eu quero dizer com isso? É um outro conselho, é uma outra associação, é um outro conglomerado de profissionais que tá preocupado especificamente, exclusivamente com saúde mental. Tá ligado? Que deveria ser pelo menos uma das pautas do conselho. Não tô dizendo que não tem pauta. Se você for assistir o congresso, você vai ver que tem diretivas que estão sendo... Não dá pra reduzir, a gente não quer reduzir Se esse você for assistir o corte congresso- às 3 horas de congresso. Exatamente, se você for assistir o congresso, tem diretivas que estão sendo votadas, tem questões super importantes, inclusive de luta antimanicomial lá, pelo que eu me lembro de cor, assim. Tem as chapas explicando as próximas intenções dela para os próximos 3 anos. Isso aí rola tudo dentro do CFP. O CFP tá fazendo discussões e importantes dentro do cenário, né? Só que, infelizmente, o que viraliza... É isso. Então, talvez seja até uma falta de marketing do CFP. Pode ser também. Porque, a Associação Brasileira de Psiquiatria viu o Felca fazendo aquele vídeo da audição, deu um prêmio, ficou super bem visto. Sim. Mas essa é a questão, ainda mais no mundo moderno, né? Nesse mundo que a gente está inserido de, tipo, difusão muito rápida. Engajamento em mídias sociais. De informação. Tudo que a gente tá falando aqui é verídico e é válido, é realmente o que a gente pensa sobre o assunto, mas a gente escolheu porque tá no hype. Sim. Exato. Porque assim, foi justamente assim que a gente escolheu falar sobre isso, porque é um negócio que ficou em alta. E a gente tinha uma opinião teve muito engajamento de tudo que é perfil de psicologia, de notícia, disso e daquilo, e muita gente comentando, tanto profissional da área, quanto estudante, quanto gente leiga, né? Entendeu? E a posição de todas essas camadas é importante. Sim. Né? Entendeu? A psicologia não é feita só dos psicólogos, Sim. tá ligado? Tipo, a gente precisa ser bem vista pela população. É feita também de quem precisa do nosso serviço, tipo, tá ligado? Literalmente. Então, eu acho que onde a gente mais quer bater é nessa questão de... Seja honesto quando tu vê esse tipo de conteúdo. Tu acha que é positivo para a nossa... Por exemplo, tu acha que é positivo para a nossa profissão? Tu acha que passa seriedade, né? Enfim, um compromisso com forma, uma rigidez formal na hora de manifestar determinadas posições, né? Entendeu? Porque, cara, como eu falei, a gente não tem ninguém no mundo, independente da profissão que tu siga, que não tem um viés. Não tem como tu se isolar completamente. Nosso vídeo tem um viés. Cara, claramente uma opinião. A gente não tá tentando ser neutro, imparcial. Tipo assim, só que quando a gente traz os temas que a gente traz, a gente sempre tenta trazer A gente se preocupa. a luz Da verdade. Da verdade, e pelo menos a luz da teoria que a gente tá querendo apresentar ali, entendeu? Às vezes eu não concordo com a teoria. Eu acho que a teoria se baseia em pressupostos que para mim são falsos, pelo que eu vejo, pelo que eu leio. Pelo que ecoa dentro. Por um argumento de conjunto de evidências convergentes, eu acho às vezes que aquilo ali não procede. Só que quando eu vou apresentar sobre aquilo ali, eu não vou falar isso aí. Tá ligado? Eu vou trazer aqui. Cara, um exemplo mais clássico é quando a gente falou sobre personalidade para análise do comportamento. Tipo, Sim. Pra mim aquilo ali é muito bonito e tal, mas o que faz sentido pra mim é uma força inconsciente que, tipo assim, que movimenta teu comportamento. Exato, Então, e entre
N outras coisas, cara. Eu tenho uma cosmovisão, o JP tem outra, o JP é ateu, eu sou cristão, simpatizo muito com a Igreja Católica, tá ligado? Então, a gente tem um viés. A gente tem, tá ligado? Sim. Só que, quando eu vou falar sobre esses assuntos, né, a gente tem um compromisso, como a gente fala, tem um compromisso com apresentar, baseado em fontes confiáveis, determinado método, determinado abordagem, determinada teoria, e eu vou apresentar segundo o material que eu tenho ali. Eu não vou falar o que eu acho. Eu não vou ficar, na hora de explicar a teoria, eu falar... Isso aqui é uma merda. Isso aqui foi um autor. Você tá falando, mas é um lixo. Óbvio que não, cara. Exato, Tipo assim, ó. Essa teoria é de tal autor, ele parte das premissas tal, que são todas ridículas. Porra. Tá ligado? É um compromisso que a gente tem, que a gente assumiu lá no começo do podcast, primeiro episódio, a gente tentou estabelecer certas intenções, os valores os morais e éticos do episteme. A gente sabe que, em última instância, não tem como ser 100% neutro, mas é um compromisso que a gente tem, tentar apresentar para vocês reflexões de vários vieses diferentes, pelo menos, e ser o mais fidedigno possível a cada um. Perfeito. Sem colocar o que eu penso sobre. Às vezes a gente traz leituras pessoais, ou, né, o que a gente pensa sobre tal coisa, o que a gente pensa sobre outra coisa. Né? Por exemplo, tem discussões até que não tem muito como sair disso. Por exemplo, o episódio com o Rafa que a gente fez, a gente falou de tudo, de epistemologia disso e daquilo, de materialismo, de se é uma boa leitura da realidade ou não é, o que o Rafa achava, o que eu acho, que o JP acha. Então, né, hora ou outra a gente traz opiniões, reflexões nossas, né? O que a gente pensa sobre. Só porque a gente separa, né? A gente sempre tenta separar. E é engraçado porque acho que como a gente tem muita preocupação em ser ético, em estar dentro, tipo assim, de normas éticas e não negociar, que toda vez que a gente vai dar uma opinião, a gente sempre deixa de maneira explícita. Olha, isso aqui é o que eu acho. Sim. Raramente a gente mistura as coisas com o que a gente acha, com o que a gente leu, com o que a gente entendeu. O que a gente fez hoje, basicamente, não é... A gente não tá, tipo, inventando as coisas que aconteceram. É isso que eu quero pontuar. A gente tá fazendo um estudo do fenômeno. Como assim? Fenômeno é exatamente o fato como ele se apresenta. E a gente estudou o fato como ele se apresentou. A gente estudou o que o Betty falou. Qual foi a repercussão disso na internet, seja nos comentários do Congresso, seja em Reels, que a gente viu aí no Instagram. E o que a gente acha sobre. Esses são os fenômenos que a gente deu uma olhada, sabe? Então a gente não inventou que as pessoas estão falando mal, a gente não inventou a questão do Betty, a gente tá fazendo uma análise crítica de como tudo isso se apresentou pra gente. Entendeu? Como esses fenômenos se apresentaram pra gente, como chegou na gente, sabe? Esse movimento, ele meio que começou a alimentar certos discursos de que a gente tem que reivindicar os direitos do nosso coletivo, né? Só porque, como? Começou a rolar uma onda de, em vários locais dos Estados Unidos, das pessoas começar a, tipo assim, usar isso como pretexto para depredar patrimônio público, quebrar a loja, saquear a loja, tá ligado? Então a questão é, eu entendo de onde, a gente entende de onde vem essa raiva, tá ligado? E tem uma razão para essa raiva da pessoa, porque injustiça realmente ninguém acha tranquilo. Tem gente que acha, pessoas ruins acham tranquilo. Só que ninguém acha tranquilo isso acontecer. Só que tu alimentar esse tipo de resposta de atos revolucionários, né, violentos no caso, né, de atacaram pessoas do meu grupo, de um grupo que eu faço parte, de um coletivo que eu faço parte. Então nós vamos agora sair destruindo, enfim, sair prejudicando vidas de pessoas que muitas vezes, cara, até que ponto elas têm a ver com isso, cara? Tu pode vir com aquele discurso de tipo, existe racismo estrutural e tal. O pacto da branquitude. Mas tu até pode falar isso, mas que sentido que faz, tipo assim,
tem pessoas racistas, tem pessoas muito racistas, tem discursos errados, e às vezes tu nasce numa cultura que tu já é. Agora, faz sentido, tipo assim, é válido, por causa de uma... Tipo assim, ó, tu tá em quatro... É aquela parada, tu tá generalizando todo um grupo de pessoas baseado em ações de indivíduos, entendeu? E isso tu pode abrir espaço para todo tipo de preconceito, inclusive racismo, né? Entendeu? Se tu for se tu olhar em questão de números e estatística, isso tá errado. Tu não pode querer punir todo um coletivo por ações de pessoas específicas, tá ligado? Um exemplo. No passado, a tua família explorou a minha, tá ligado? Enfim, violentou, escravizou, não sei o quê. Então tudo bem eu te atacar ou te roubar. Que sentido que tem isso? Tá ligado? Que validade que tem isso? Como é que tu pode dizer que isso que é ético? Tá ligado? Eu venho de uma história de pessoas que fizeram mal pro teu grupo. Eu nasci no meio disso, mas eu não faço parte dessa história. Eu não escravizei ninguém. Entendeu? Como é que tu quer me punir por um crime que eu não cometi? Tá ligado? Como é que tu quer me punir por algo que eu não fiz? Entendeu? É justo isso? Entendeu? Tu abre espaço para muita coisa problemática se isso acontece, entendeu? Não é certo tu achar que tipo todo um coletivo tem que pagar por ações de pessoas específicas, tá ligado? Eu acho que o que a gente tá fazendo hoje aqui é justamente o que a gente comentou mais cedo, de uma crítica que talvez não esteja sendo tão feita, porque é algo muito delicado. Quando você se propõe a criticar esse tipo de coisa, você é muito atacado. Quando você vai criticar militância, normalmente dá muito ruim pra ti. Sim. Eu digo isso tanto de militância progressista quanto de militância de direita. Tipo, tanto de militância de esquerda quanto de militância de direita. Quando você vai tentar criticar uma militância, parece que a galera acha o cúmulo. Tipo, como assim você tá criticando a maneira como eu tô militando? Não tô entendendo. Porque parece que, só porque a sua causa é válida, e na maioria das vezes é válida a causa das militâncias. Tem a razão. Existe a razão, é uma causa, é um problema que precisa de militância. Mas só que isso não significa que a atuação, o modo de agir... Que é possível você militar de qualquer maneira. Que é possível você usar qualquer recurso para militar, que é possível você militar em qualquer espaço, de qualquer maneira, onde lhe convém. Não. Existe, o que me parece, minha opinião, é que existe a maneira correta de se militar, e que talvez seja até mais eficiente do que essa militância da maneira como convém. Sim, E quando você tá militando, você automaticamente tá sujeito a críticas da sua militância. Sim. Não é porque a sua causa é válida e a sua militância tá feita de maneira desengonçada que tu não tá sujeito a críticas. Tu tá sujeito a crítica, ainda mais se for num ambiente público. Igual o CNP, por exemplo. Né? Então, exatamente, para tudo dá para se investigar as reações e modos de agir mais próprios, mais proporcionais, né? Entendeu? Então, a questão tu tem que lembrar, quando tu vai lutar por uma causa, tu tem que lembrar que a maneira como você vai lutar, como você vai lutar, tipo, como chegar no objetivo dessa luta. Que tudo que tu faz é importante, porque a imagem que a sociedade tem é importante. Tu tá representando ali todo um grupo, né, que tem o jeito como ele é visto tem consequências para as pessoas, entendeu? Então, voltando ao que a gente falou antes, até que ponto as pessoas, vocês acham que tipo assim é benéfico para o profissional psicólogo tu militar dessa maneira, né? Entendeu? Até que ponto que tipo tá tudo bem esse discurso? Porque é o que eu falei pro JP, assim, ó, a gente entende que existem grupos que em determinado parte da linha do tempo da nossa história são perseguidos e mais culturalmente alvos de preconceito, dependendo do país. Dependendo do país em que tu vive, existem pessoas cristãs que são perseguidas. Dependendo do país que tu vive, existem judeus que são mais perseguidos. Depende da tua cultura, né? Essa história tem impacto em como tu vê as coisas, como tu vê e como tu age, né, onde tu existe, né? Só que
tu não pode se deixar levar por esse discurso de institucionalizar um preconceito de um determinado lado tá tudo bem, porque eu sofri no passado, entendeu? Que é o caso da cisfobia. Institucionalizar um preconceito de um lado tá tudo bem porque eu sofri no passado. Agora, eles não podem fazer isso. Agora, eu posso porque eu sofri no passado. Então, tá tudo bem. Essa minha reação tá tranquila. As pessoas têm que aceitar essa minha falta de ética, essa imoralidade, tá ligado? Ou tu defende as pessoas, a dignidade da pessoa no geral, ou tu não pode dizer que tu defende as pessoas no geral se tu prega discurso de ódio, né? De fobia de um grupo específico, fobia de um coletivo específico, né? Porque então, se esse é o caso, é só uma conveniência pra ti. É só porque é o teu grupo que tá sendo atacado. Nesse caso em específico, a gente pode até invalidar a própria causa, tá ligado? Sim, porque se tu precisa necessariamente do ódio a um outro grupo pra validar a tua causa, porque talvez ela não seja tão válida como fim em si mesmo. Então, e daí volta aquela questão que a gente até discutiu ali. Não é o caso, tá? A causa trans é válida. Sim. Mas daí daí tu tem que pensar que essas formas... É que assim, ó, tu tem que... Aí, o fascista vira tu, tá ligado? Tu vira o fascista, só porque como a roupagem é diferente, tu acha que tá tudo bem. Sim. Mas o modo de ação não é muito diferente. Então é isso que tu tem que parar pra refletir, tá ligado? E tu fala tanto do fascista, de determinado tipo de coletivismo totalitário, autoritário, mas é porque é o que te convém, entendeu? Não é porque é errado em si aquilo ali. Não é porque é errado em si escravizar as pessoas, determinado, tá ligado? As pessoas no geral. Porque é errado escravizar esse grupo. Se for um que tu não gosta, aí tudo bem, tá ligado? Então tem que tomar cuidado com um discurso assim. E eu acho que a gente, pra finalizar, a gente podia pensar num contexto completamente oposto. Vamos imaginar um contexto onde eles continuam igual tava no começo da militância trans ali, né? Sobre a perseguição trans. E de reivindicação de direitos LGBT. Imagina se desde o começo eles fazem uma militância organizada, no sentido de subir lá na frente, cara, citar dados, citar contextos, falar, cara, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo, isso é verdade, ou um dos que mais mata trans, isso é verdade. Colocar políticas públicas que têm funcionado, políticas públicas que podem funcionar, as diretrizes que o CRP deve tomar pra ter essa diminuição da transfobia, mas não, tá ligado? Perderam uma oportunidade do caralho. Porque toda a luta feita... Calma aí. Toda a luta feita... Não, relaxa. Toda a luta feita antes do Beti e depois ficou apagada. Sim. Por causa do rap. Então, exato. Daí Ninguém vai a gente traz a questão que a gente conversou. A gente sabe que tem muita... Tem muitas pessoas trans que querem reivindicar e se defender de formas completamente, válidas e dignas, e que eles pensam nessas questões a imagem que eles passam. Exato. Tá ligado? Só que a questão o que eu e o JP tava conversando, o que eu e o JP tava conversando esse tipo de militância, e tu se portar assim, e pregar esse tipo de discurso... Vamos embocetar essa cisfobia. Tu estigmatiza ainda mais esse grupo... Tu estigmatiza ainda mais esse grupo que já é estigmatizado. Total, entendeu? É a mesma coisa. Então, sim, meu entendeu? Deus do céu. Assim, quando tu alimenta. Quando tu lembrou de algo que até me incomoda. Então, puta que pariu. Quando tu alimenta, não discurso de ódio e discurso que incita comportamento violento contra determinados grupos, cara. Muitas vezes, tu só reforça a imagem que determinado coletivo tem. Então, por exemplo, tu alimenta mais racismo ainda, tá ligado? Quando tu diz que, a população negra tem que ter raiva e, e manifestar ódio com violência, tu só estigmatiza mais... tu só infla mais o estigma que já existe. Eu penso num outro contexto, inclusive, que é algo que eu não vou dizer sofro, mas que eu passo às vezes. Seja no contexto de universidade, ou por exemplo, quando eu tava no ensino médio, quando tu automaticamente diz que você é de
direita, que você se consegue considera no espectro político mais à direita, a galera já pensa automaticamente em, tipo assim, vamos, sei lá, vamos privatizar tudo, quero que os negros, os gays se fodam, quero que, tipo assim, quero que, tipo assim, todos eles vão por água abaixo. Só que quando eu converso com alguém e falo, olha, eu me considero no espectro político mais à direita, mas eu acho do caralho luta social, pô, eu vou em evento da faculdade eu vou em evento do CA contra o racismo, eu vou em evento do CA de permanência estudantil, eu acho do caralho as lutas sociais, acho muito foda, o cara chega e quebra, tipo, a pessoa quebra, tipo, como assim, mano? Então, porque eu tô tentando desestigmatizar um conceito que as pessoas têm de uma pessoa de direita, entendeu? Essa é a parada. Só que não tem um esforço desse de outra galera, parece. Essa é a questão, é um problema enorme, isso pra qualquer posição, qualquer cosmovisão que exista. Literalmente, minha matéria favorita é desigualdade, diversidade, sobre o foco da psicologia e psicologia social. Só a questão é que, tipo assim, ó, cara, linguagem é uma arma, tá ligado? Muitas vezes, entendeu? E a questão é a compreensão que pessoas têm do que é direita e do que é esquerda. Primeiro que eu acho problemático já usar esses eu sempre falei que eu acho problemático usar esses conceitos porque como assim? São expressões completamente vagas. Quando tu fala isso pra qualquer pessoa, quando eu falo direita, quando eu falo direita, eu tenho uma compreensão que parte, por exemplo, de determinados autores que eu li, entendeu? Que são tradicionalmente associados a tipo, política de sei lá, estado mínimo. Só porque é complicado tu usar esses termos, porque, tipo assim, é muito dependente. São termos que o significado foi se alterando desde que surgiram ao longo da história também, né? Tem a questão dos jacobinos, dos jacobinos e tal. E a questão é que, mano, como é que tu consegue exatamente delimitar que essa posição aqui é direita e essa é esquerda? É fácil tu falar em termos gerais, mas quando tu começa a entrar mais aprofundado... Quando tu realmente abre o espectro político, tu vai olhar, tipo... tá ligado? Então, tipo assim... Faz sentido. Por isso que tem muita discussão... tem uma discussão enorme, assim, em volta, tipo, da semântica desses termos, né, tá ligado? E eu acho que muitas vezes tem até, como eu falei, engenharia social por trás. Às vezes as pessoas usam esses termos pra... não conscientemente, mas, tipo, eu acho que existem grandes corporações que tentam, tipo, alimentam ações de estigmatização em volta desses termos para conseguir impor determinada ideologia específica. Porque não é muito mais fácil tu tipo assim, tu fazer com que as pessoas se associem à tua causa se tu consegue convencer elas de que a outra se define só por coisas ruins. Caralho, sim, né? É verdade. Tá ligado? E isso, inclusive, isso por exemplo, que eu acabei de citar. Então, isso inclusive, tem autores, se eu não me engano, neomarxistas que falam, né, das questões de a linguagem como arma, a linguagem como... O conceito de ideologia pro Marx, tu vai ver que ele provavelmente seria um dos maiores haters da história, de, tipo assim, de como a esquerda é vista hoje em dia, tá ligado? Sim. No sentido de, tipo assim, pra ele a ideologia é instrumento de alienação, tá ligado? Então, pra ele a ideologia é usada justamente, tipo, pelo que eu me lembro de estudar no ensino médio, tá, gente? Pelo amor de Deus. A ideologia era justamente usada pra você cegar e você usar como massa de manobra e mecanismo de manutenção do status quo de quem era trabalhador na época, tá ligado? Então ele vê hoje em dia o que rola dessa politização, eu acho que ele não acharia muito da hora, não. E a questão é que existem escolas mais modernas do marxismo, que é a escola de Frankfurt, que tem vários autores, tem o Habermas, Karl Otto Appel, inclusive alguns deles muito foda, serviram inclusive de base. Olha não a contradição, mas olha, tipo assim, que dialético mesmo. Tipo assim, ó, tem autores ali, tem autor da escola de Frankfurt que serviu de base para formalizar modelos éticos do libertarianismo, que são tradicionalmente associados à direita, tá ligado? Então, tem um autor que chama Hans Hermann Hoppe, Hans Hermann, acho que ele
anarcocapitalista, só que, na verdade, ele se fala que o anarcocapitalista é aquele que defende a inexistência. No fim, o estágio final da revolução de esquerda, que é o comunismo, é tipo, muito parecido com o anarco, tipo... justamente a questão é que o comunismo... Que é a ideia da ferradura, né? Quanto mais tu vai pro extremo do espectro político, mais ele se parece. A diferença entre um regime, vamos dizer, anarcocapitalista e o comunista, ele, além de querer, na etapa final que é atingindo o comunismo, extinguir o Estado, ele também quer extinguir a propriedade privada sobre os meios de produção. Entendeu? Que é um modo de organizar a sociedade, alocar as relações de trabalho, etc. Né? Já o anarcocapitalismo, ele quer que o Estado não exista como instituição pública que detém o monopólio da força da violência, só que ele quer que o que reja as interações da sociedade é a propriedade privada, entendeu? Então é aí que... Então, o pacto de não agressão, isso o Rothbard fala que é outro autor que fala do pacto de não agressão, só porque daí esse Ropa, ele diz que essa premissa é um problema e tem uma resposta melhor, né? O direito não é o pacto de não agressão, é o direito de propriedade, tá ligado? Entendeu? Mas enfim, a questão enfim, mas dá pra botar isso aí? Dá, legal. Mas, então, a escola de Frankfurt, uma escola marxista mais moderna, eles falam muito da linguagem como ferramenta de mudança cultural, social, tá ligado? Caralho. Então, porque todo mundo sabe, e essa é a questão, só as pessoas não têm consciência, que o jeito que tu entende termos impacta em como tu vê as coisas, querendo ou não, e como tu age diante dessas coisas, tá ligado? Por isso que é problemático tu usar o termo esquerda e direita pra conversar. Se eu falo direita e eu tô num grupo de 6 pessoas, eu perguntar pra todos os 5 o que é direita... Cada um vai ter o conceito. Então, tipo assim, a confusão semântica... só gera conflito, tá ligado? Só gera conflito. A ideia de vocês é se entender, é chegar a um consenso ou pelo menos se entender. Como é que vocês vão se entender se os termos que vocês partem, do qual vocês partem, é diferente? Tá ligado? Não tem como. Então, é realmente, tipo assim, tu usar a linguagem dessa maneira pra, tipo assim, é subversivo pra sociedade. Tipo assim, tem uma intencionalidade, tem um pressuposto... Tipo assim, de polarização intencional. Tem. Acho que pra facilitar a compreensão no conteúdo, não no sentido positivo de compreensão, mas no sentido assim, tipo, pô, eu quero me engajar politicamente, mas eu tenho preguiça de ler, não gosto de... Então, facilita muito. O que eu vou fazer? Vou me encaixar em um lado ou outro. Facilita muito, só porque aí é que tá. Tipo assim, normalmente a pessoa que não lê... A maioria das pessoas hoje em dia tem a ideia de que, tipo, quer ser politicamente ativo, mas são poucas que querem se inteirar a respeito de assuntos tangentes à política, né? Tipo, economia, enfim, filosofia também. E a questão é que é muito mais fácil, então, tipo assim, tu se apegar a esses termos superficiais que muitas vezes só reduzem coisas complexas e só geram conflito do que tu ir lá e ler, tá ligado? Por isso que quando eu converso com alguém seriamente sobre esses assuntos, eu prefiro perguntar o que ela pensa de determinadas pautas, e daí tu vai, tipo assim, nunca tinha pensado, tu vai racionalizando da onde vêm as coisas e tu vê onde tem contradição, ou tá ligado? Então, é até mais, é menos conflituoso, tipo, tu se assumir como um liberal clássico, de tal, que vem de tal autor, entendeu? Ou um libertário que tem base em tal autor, entendeu? Só porque é mais uma escola específica do que necessariamente a evolução do espectro. Só que é difícil. Faz sentido. Mas a questão é, isso é um problema e acontece com todo grupo, toda ideologia, todo grupo, toda a posição política, toda a posição filosófica tem uma imagem que as pessoas têm a respeito. Um preconceito, tá ligado? Um estereótipo. Um estereótipo, Então, é mais conflituoso, tá ligado? Do que... É mais uma ferramenta de polarizar e, tipo assim, dificultar a compreensão entre lados diferentes. Total. Do que realmente algo prudente. Cara, o exemplo mais clássico disso aí é o Bolsa Família. Tipo, o Bolsa Família, ele é um programa
Não vou mais falar direito, nunca mais. Um programa do Friedman, aquele negócio de Sim. programa de renda básica universal, tá no livro do cara, mano. E daí... Do Milton Friedman. Do Milton Friedman. Esse programa de renda básica universal é isso, que é o objetivo de, tipo, cara, a gente vai dar uma renda aqui pro cara pra colocar um chão na desigualdade social. Só que a diferença, quando você vai ver em dois aspectos, é que, por exemplo, a galera, quando foi o Lula, né, que veio com o Bolsa Família pela primeira vez, ou o Lula ou a Dilma, é que eles medem o sucesso do Bolsa Família pela quantidade de pessoas que entra. Mas o Friedman mediria pelo processo, pela quantidade de pessoas que saem, que é tipo, tu se torna digno o suficiente de se sustentar sem a ajuda do Estado, entendeu? Então... Sabe o que é a parada? Outro ponto interessante que te faz pensar sobre isso é, por exemplo, defender a CLT, tá ligado? Isso é tradicionalmente associado à esquerda. Mas direitos trabalhistas, sindicato... mas tu sabe de onde é que veio a CLT? Da Carta de Lavoro de Mussolini. Sério? E sabe de onde é que veio a Carta de Lavoro de Mussolini? Da doutrina social da Igreja Católica. Então, tipo assim, onde é que tá a delimitação de que é de esquerda ou de direita? Sim. Tá ligado? É muito mais uma questão cultural de, tipo assim, o que tu vai tomar como mainstream, como luta sua, tá ligado? Do que realmente uma questão de epistemologia da política, né? Justamente, por isso que eu acho problemático tu usar esses termos na hora de conversar, tá ligado? Porque, por exemplo, como eu falei, eu simpatizo com a Igreja Católica, eu defendo a doutrina social da Igreja. Só porque para muita gente, em vários aspectos, eu seria de direita, só porque a CLT é algo que é tradicionalmente defendido pela esquerda hoje em dia, na nossa cultura. Então, até que ponto, tá ligado? Isso só gera confusão, entendeu? E não só isso, outras questões que vale a pena refletir também é fascismo, nazismo, socialismo, né? Eles têm muito mais a ver do que eles estão em oposição, tá ligado? Porque são todos coletivismos, né? São regimes que partem da filosofia de Hegel. O Hegel é o pai do coletivismo, né? São todos regimes que partem de uma base hegeliana, só que a roupagem é diferente, entendeu? O modo de ação deles não é tão diferente, tá ligado? A única questão é que um é um coletivismo, um regime que o coletivo em questão é uma raça, o outro é uma nação e o outro é uma classe, tá ligado? Mas todos eles têm modos de ação semelhantes, tá ligado? No sentido, todos eles são totalitários, autoritários, defendem ações duvidosas no que tange a liberdade individual, a direitos inalienáveis, né? Enfim, é uma discussão complexa, né? Mas a gente podia fazer um episódio só sobre política, chamar né? alguém de ciências políticas, enfim, chamar outra pessoa pra trocar ideia com a gente aí e conversar um pouco, até um brother teu de economia que devo manjar. Também. E, cara, enfim, acho que é isso por hoje, né? Acho que a gente falou tudo o que a gente queria dizer. Muito obrigado por você que acompanhou até agora. A gente queria dizer que sim, teve um hiatozinho aí, né? Um tempo de intervalo em que estávamos de férias e a gente não ia produzir conteúdo mesmo. E agora a gente tá voltando e vamos produzir conteúdo aí até novembro. Então, fiquem tranquilos que vai ter bastante coisa pra assistir. E mandem sugestão, como a gente sempre pede, né? Então, a gente já montou meio que um cronograminha, assim, de temas que a gente acha interessante de falar, que vai ser do interesse da maioria das pessoas. Total. E vamos vir com os vídeos curtos também. Os vídeos curtos também, que a gente já estabeleceu alguns temas. Logo vão estar disponíveis no YouTube, então fica ligado aí. E mais alguma coisa? Cara, eu acho que é isso, né? Que é isso. Muito obrigado por você acompanhou até aqui. Esse foi o Episteme.